Bom, boa noite, gente. Vamos começar aqui uma demonstração. Eu vou criar um projeto exemplo, onde eu vou estar fazendo a criação de um projeto do zero no CodeSys e vou demonstrar como estruturar o programa, separando as entradas e saídas digitais, usando as boas práticas que eu falei em sala de aula e também ensinando como criar um function block e como deixar o programa um pouco mais organizado, né? Então vamos lá, eu vou criando e vou falando ao longo do desenvolvimento aqui o que eu estou fazendo. Primeiro eu vou criar um novo projeto, eu vou selecionar aqui Projeto Master Tool padrão, eu vou escolher uma pasta, tá? Eu vou colocar aqui dentro de Projetos CodeSys, criar uma nova pasta e chamar de exemplo dia 24 do 9 de 23, estou fazendo hoje ele. Ok? Vou colocar aqui o nome do meu projeto, ok, mandei um ok. Agora a gente já tem um projeto criado inicialmente. Ele já pede de cara para a gente escolher qual que é o modelo do nosso CLP. A gente vai manter nesse XP340, que é o que a gente tem em laboratório. Vou passar para frente. Aqui ele fala como que eu quero criar o programa, qual a linguagem. Eu vou deixar em Ladder. E aqui são as rotinas que ele vai criar e quais são os tipos de prioridade, rotina tipo cíclica, intervalo, etc. A gente não precisa mexer nisso, são só rotinas que ele já está criando para a gente, né? Além disso, ele cria mais uma user program e um start program para a gente também em Ladder ou em outra linguagem que a gente venha querer. A start program, como está explicado já em lá no slide, é o programa inicial onde ele já faz o start de tudo. No caso lá ele vai ter só uma chamada para user program, mas a gente pode fazer outras coisas, definições de variáveis, etc. E aqui é onde a gente vai desenvolver a nossa lógica principal. Vou deixar em Ladder. E aqui ele pergunta para a gente se a gente quer criar uma timer interrupt. Não precisa por enquanto, a gente não vai utilizar, mas se precisar, a gente vai criar já aqui diretamente. Mandei concluir. Então ele está fazendo a rotina de início dele aqui. A primeira coisa que a gente tem que notar, ele já puxou o CLP para a gente aqui. Esse é o CLP que a gente tem lá no laboratório, ele mostra a quantidade de entradas e saídas que a gente tem. E aqui ao lado a gente consegue perceber que a gente tem as entradas integradas e alguns pontos de comunicação. Comunicação serial, Ethernet CAN. Aqui em Integrated I/O, se a gente der dois cliques, a gente vai perceber que a gente tem todas as configurações de entrada e saída e o mapeamento. Então a gente já tem os nomes, tá vendo? Ó, de todas as entradas. Nesse caso a gente percebe que são 17 entradas, da 0 até 17. E a gente também tem as saídas digitais, são, deixa eu ver quantas, vamos ver aqui, 17 saídas também, tá? Os nomes são esses aqui, a gente pode vir aqui editar, se a gente quiser a gente pode colocar outro nome, mas eu acho que esse aqui por enquanto não é necessário a gente ficar criando nome para elas, mudando aqui, porque é uma demonstração mais focada, na verdade, na questão funcional, né? E na verdade eu estou olhando aqui, tem 17, mas tem pulos aqui, né? Pulo da 7 para 10. Provavelmente ele deve ter alguma entrada, alguma saída que deve fazer alguma outra função. Deixa eu até olhar aqui para baixo, por curiosidade. Saída analógica? Não, isso aqui são saídas diferentes. Enfim, vamos seguir. Aqui ele está pulando da 7 para 10 também. Deve ter sua lógica aqui. Bom, continuando então. Primeira coisa que eu já vou fazer aqui, de cara, é criar a FB que vai fazer a funcionalidade de tratar a entrada digital. Então, a FB é a Function Block, né? Onde a gente vai estar utilizando a lógica que vai receber o sinal de entrada e vai fazer todas as funcionalidades que a gente tiver necessidade. Então, eu vou criar aqui por organização uma pasta, onde eu vou colocar, seguindo a mesma regra do próprio programa, user FBs. Porque daí segue a mesma lógica, né? User GVLs, que são as Global Variable Lists, ou lista de variáveis globais. Aqui são as FBs, que são as Function Blocks, e aqui são as POLs, que são as Program Organization Units. Então, embora uma FB seja uma POL, eu gosto de deixar separado, porque esse daqui a gente pode reutilizar, armazenar e etc. Bom, vou clicar com o botão direito aqui, vou adicionar um objeto, vou adicionar uma POL, bloco funcional, vou botar um nome. Eu tinha criado lá, né, input filter, está na minha apresentação. Eu vou manter em Ladder, poderia colocar em outra linguagem, mas nesse momento não vai ser necessário. Primeira parte aqui
a gente vai ter que definir algumas variáveis para entrada e para saída. Então, a primeira coisa que eu vou colocar aqui na entrada é direto a entrada digital input. Importante falar que isso aqui tem que ser uma var input. Então essa aqui é a digital input. Percebam que aqui ele está em formato de tabela, mas a gente pode mudar aqui de formato de tabela para formato textual. Quem achar mais fácil de trabalhar assim, pode fazer, tá? Então, digital input aqui a gente já tem uma entrada. E vamos colocar aqui já uma saída, né? Uma saída só para a gente já entender como que funciona. Output. Colocar aqui, ó, por exemplo, o STS. Aqui a gente vai ter a entrada digital física chegando no nosso bloco e aqui no STS a gente tem a saída que vai ser pós-processamento de o que eventualmente a gente venha a fazer. Só para ilustrar já, para já termos uma ideia de como funciona, vamos lá no pool, na user program, que é o programa principal, e vamos puxar aqui um bloco do que a gente fez já, né? A gente fez aqui a input filter. Eu vou puxar só para mostrar como que ela já ficou. Se vocês forem perceber, vou cancelar a criação da variável, porque ele já pede para criar a variável aqui. Cancelei a criação de variável, mas ela já tem aqui ó, o digital input e o STS. Tá? Eu vou tirar esse aqui daqui. Deixa eu tirar, porque esse aqui eu não vou precisar por enquanto. Era só para demonstrar que o que eu criei aqui e aqui já se refletiu na entrada e na saída do bloco. Bom, então vamos continuar agora com a criação de tudo que a gente precisa. Eu vou colocar aqui outras funcionalidades que o nosso input filter vai ter. A gente vai ter aqui um bypass. A gente vai usar esse bypass para passar por cima do comando da entrada digital, para a gente às vezes simular um force, né? Tanto em 0 quanto em 1, para passar por cima do que a entrada digital está fazendo, funcionando. A gente usa isso na indústria muitas vezes. Vai ser booleano também. Vamos colocar aqui o force, propriamente dito, que é onde a gente vai colocar o status que a gente quer na entrada digital. Aqui a gente vai colocar também uma outra lógica que eu gosto de colocar, que é o invert logic. Nesse invert logic aqui eu posso utilizar uma lógica invertida, por exemplo, a entrada está desligada ou ligada, eu inverti o logic, eu boto o invert logic aqui para funcionar, a gente vai ter, se na entrada for 1, a gente vai ter na saída 0, e se tiver 0 na entrada, vai ter 1 na saída. Isso aqui é só uma característica que eu gosto, porque tem vezes que a gente troca fisicamente um tipo de sensor, mas a gente não quer inverter toda a lógica. Então a gente inverte a lógica aqui. Fisicamente, por exemplo, você tinha um primeiro status, em um primeiro momento que você fez o projeto, a entrada digital é aberta, o contato aberto, fazendo tudo dentro do seu CLP funcionar do jeito que você quer, e eventualmente teve que trocar por um contato fechado. Aí você vai sair invertendo tudo no programa? Não. Você vai lá e manda um invert lógico, e daí você já pode fazer isso diretamente. Já no próprio bloco que vai tratar a entrada digital. Bom, além disso, vamos colocar as saídas, né? A gente vai ter STS, que é o status já após passar por essas lógicas que a gente quer. E além disso, eu gosto de colocar aqui também um status de borda de subida. Esse status de borda de subida já é um pulso na borda de subida criado já para toda a entrada digital. Eu gosto de colocar também o SDS down, que é status de borda de descida. Então, assim que a gente terminar de criar essa lógica de contato aqui, deste bloco funcional, a gente vai ter uma entrada que ela vai chegar nesse bloco e a gente vai poder bypassar ela com o valor de force que a gente quiser. A gente vai ter o invert logic, esse invert logic aqui vai ser utilizado, por exemplo, para eu pegar e inverter a funcionalidade da entrada digital, evitando de eu ter que inverter tudo no programa. E aqui a gente tem o STS, STS up e STS down. Esse aqui é o que reflete o sinal de entrada digital, já considerando invert, considerando bypass, considerando force. E o STS up down, que são os comandos de borda de subida e borda de descida, caso a gente queira utilizar. Então, só o fato de eu criar isso, criar essa função, claro, depois de que ela estiver perfeitamente configurada, já vai permitir eu ter tudo isso para cada uma das entradas. Bom, vamos criar a lógica então, já para fazer a funcionalidade do bloco, né? Coloquei aqui o contato, eu vou colocar aqui já a bobina de saída.
e eu vou criar a lógica completa aqui, onde eu vou ter, se eu não tiver bypass, deixa eu colocar o contato aqui, vou inverter isso aqui. Se eu não tiver bypass e eu vier aqui jogar o status digital, diretamente isso daqui vai para saída. Só que essa saída aqui não vai ser direta, eu vou colocar em um internal STS para eu transferir depois em outro momento. Quando eu criei uma variável dentro do bloco, uma variável que inicialmente é inexistente porque não está nem input nem output, ele já cria uma janela de autodeclaração, onde eu vou colocar onde que eu quero que essa variável fique. Ela vai ser interna e vai ser temporária, então a gente pode manter no escopo var, mas se tivesse que ser algum outro tipo de variável, poderia mudar conforme a necessidade, mas vamos deixar assim por enquanto, tá? Ok. Aí a gente vai colocar em paralelo aqui, deixa eu colocar até fazer mostrar como faz um paralelo nesses dois contatos. Eu clico nesse contato, aperto Shift, aí eu seleciono esse outro contato também e coloco o paralelo aqui, ó. Aí a gente percebe que ele criou um paralelo aqui. Se tiver bypassado, a gente vai usar a lógica proveniente do force. Então, sem bypass, o sinal passa por aqui e o que tiver no digital input reflete nesse interno STS. Se tiver bypassado, passa pelo force. Beleza, vamos colocar mais um contato abaixo, mais uma linha, desculpa, abaixo. E aqui a gente vai utilizar esse interno STS acionando com esse invert logic, caso for necessário, né? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui, vai colocar o contato, vai colocar o invert logic, vamos colocar antes o invert logic, perdão. Invert logic. Se ele não tiver acionado, deixa eu ver o que aconteceu, porque que ele ficou vermelhinho. Invert logic. Bom, vamos seguir aqui, vamos ver se ele continua reclamando. Pronto, é porque faltou bobina na saída, né? E aí a gente vai colocar esse invert logic em sequência aqui com o próprio contato do interno STS. Colocou aqui interno STS, tá? Quando esse interno STS for acionado, se não tiver lógica invertida, isso aqui transfere direto a lógica para a saída. Se eu pedir para inverter a lógica, deixa eu fazer o contato paralelo. Então, se eu vier aqui inverter a lógica, aí em vez de ser o contato normal, da maneira que ele vai ser invertido. Então a gente vai ter uma funcionalidade invertida ali na minha saída. Além disso, a gente vai criar mais uma linha abaixo aqui, para fazer as bordas de subida e borda de descida desse sinal de entrada, tá? Aí a borda eu vou colocar direto da entrada digital mesmo. Eu não vou, se bem que a gente pode também associar ao STS. Vamos associar ao STS, porque aí é conforme a lógica da própria bobina aqui e não a do próprio contato, sendo que a gente vai ter a questão de inversão de lógica, etc. Muito embora isso depende das regras estabelecidas no local que você for trabalhar ou com quem você for trabalhar. Vamos dizer que aqui a gente vai usar o STS, esse aqui é só um exemplo mesmo, então vamos usar ele como referência para a borda. Então coloquei aqui, STS, e isso aqui vai jogar na STS up. Mas como que eu vou criar uma borda de subida aqui? Vamos lá, como que eu vou criar uma borda de subida? Tá, esse contato a gente vai substituir ele com o botão direito por uma detecção de borda. Quando veio com esse P, já é borda positiva. Ctrl C, Ctrl V, aí a gente vai pegar aqui, detecção de borda, novamente ele já inverte, né, de positiva para negativa. E aqui a gente vai trocar de STS up para STS down. Pronto. Temos aqui então uma entrada que vai passar por todo esse filtro e vai jogar para a gente informações que a gente pode utilizar durante o programa. Bom, continuando então, vamos fazer agora uma função. Na verdade eu não vou usar função, eu vou usar program. Tá? Vou ter que lembrar lá da teoria que a gente estava vendo. Então clicando com o botão direito aqui eu vou adicionar uma poll. O bloco funcional a gente vai instanciar, a gente vai usar várias vezes. No caso da função, ela retorna algum valor. Nesse caso, que a gente vai criar da segregação de entradas e saídas,
a gente não precisa retornar nada, então eu vou criar apenas uma program. E nesse caso aqui eu vou criar ela em texto estruturado. Então eu vou criar aqui uma program segregação IO. Tem vezes que eu crio em inglês, tem vezes que eu crio em português. Deixa eu ver como que eu fiz aqui. Fiz em inglês input filter. Eu vou fazer aqui então em inglês também. IO segregation. Pronto. Aqui eu vou fazer o uso do meu bloco input filter. Tá? Como que eu vou fazer o uso desse meu bloco input filter? Eu tenho que instanciar, tenho que inserir uma instância dele aqui. Então, como que eu vou inserir uma instância dele? Tem várias maneiras, mas um jeito aqui é usar o assistente de entrada. Tá? Só que antes, deixa eu fazer uma coisa antes para a gente não perder a linha. Né? Aqui em User Program, não tem nada sendo executado. A primeira coisa que vai ser executada da nossa atividade, deixa eu até pegar aqui a nossa atividade, aqui, deixa eu pegar em XG, pegar minhas aulas. Tá um pouco lento, isso. Apresentações, blocos funcionais. Isso aqui já está no nosso Moodle, né? Aqui, se vocês forem ver, eu criei essa estrutura aqui para a gente trabalhar, né? Onde a gente vai ter várias lógicas. E a primeira lógica que eu vou criar é essa segregação IO. Tá? E aqui a gente vai puxar as funções. Então, de cara, eu já tenho que chamar isso daqui dentro da User Program, porque senão não vai ser executado. Tudo que vai ser executado tem que ser executado dentro da User Program, que é o programa principal. Então vamos lá, a gente vai puxar aqui dentro do User Program esse IO Segregation que eu vou fazer em texto estruturado. Então, a gente pode vir aqui em Pose mesmo e puxar o IO Segregation, jogar já aqui, ó, direto. Então, essa função já vai ser executada direto. Ele pede para colocar um contato, mas se eu fizer assim, vai ficar sempre ativo. Ou seja, sempre vai ser executado esse IO Segregation. Né? Então, não precisa aquele contato na entrada, não. Vamos voltar aqui para IO Segregation. Aí eu vou fazer o seguinte, de maneira bem direta, bem simplificada, eu vou pegar e eu vou criar uma função, certo? Vou criar uma função aqui, onde eu vou estar atribuindo aquela entrada digital i0 a ela. Então eu vou vir aqui em assistente de entrada, eu vou pegar aqui em blocos funcionais, application, user fbs, tá vendo que eu criei a pasta, né? Input filter. Então eu cliquei aqui, puxei um input filter, ele já pede um nome. Eu vou fazer uma coisa depois aqui para organizar melhor, para eu criar já um vetor com todas as entradas, mas nesse momento aqui eu não vou fazer isso, vou fazer só uma demonstração. Então, entrada 0. Esse aqui é o nome da minha instância do bloco input filter, ou seja, é o primeiro bloquinho criado que vai puxar as informações. Eu não liguei a nada ainda, então vamos ver só o que... Vamos entender aqui passo a passo o que vai acontecer primeiro criando essa variável. Lembrando, do jeito que está aqui, ela está sendo criada em var local. Esse var local aqui pode ser útil ou pode atrapalhar dependendo do que eu vou fazer. Tá? Se eu quiser usar, por exemplo, a função desse bloco aqui fora da IO Segregation, eu não posso criar em var. Porque se eu criar dentro de var, simplesmente ele não sai daqui. Bom, já para facilitar a vida, vamos colocar em var global, porque daí a gente pode acessar as informações desse entrada zero em qualquer lugar da nossa estrutura. E aí aqui a gente tem vários GVLs que foram criados já quando o programa foi criado, ou seja, vários blocos funcionais aqui que foram, várias tabelas de variáveis globais que foram criadas na hora que o programa foi criado. Nenhum nome é do jeito que eu gosto aqui, né? Tá aqui disables, integrated IO, qualities. Eu vou colocar na tabela disables, mas eu vou mudar o nome dessa tabela porque eu não gostei não. Então aqui a gente já percebe que nós temos a estrutura da entrada zero puxando puxando todas aquelas informações do bloco que a gente já tinha visto, só que em formato de texto estruturado. Aqui a gente tem as entradas e como que se diferencia a entrada de saída por essa seta aqui. Aqui eu vou associar uma entrada a esse bloco. Por que eu já vou colocar desse jeito aqui? Vai funcionar i00 já foi criada aqui em Integrated IO. Se você for olhar aqui, ó, mapeamento de entrada e saída, já tem os nomes, ó, i0, i1, i2. Então, i00 já é uma variável, né?
Então aqui no nosso bloco, ó, i00 já vai chegar nessa entrada e já vai funcionar da maneira que a gente quer. Tá? E aí aqui em STS a gente vai ter uma saída dessa informação. Vamos ver agora qual que é a vantagem de criar aquela variável que eu falei lá no sistema global, user GVLs, tá aqui em disables. Olha lá, var global, entrada 0, ela veio para cá. Esse bloco entrada 0 pode ser usado agora em qualquer lugar do meu programa. Tá? Do jeito que está aqui, a gente está vendo que ele é uma instância de input filter, criada de maneira global. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Vamos primeiro criar o programa e vamos ver o que vai rolar aqui. Eu vou marcar modo simulação. Eu vou mandar um login. Vou mandar executar esse programa. Vou mandar um sim. Transferir o projeto para o dispositivo? Sim. Baixar o código requer que o projeto seja salvo? Sim. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem o entrada 0 e agora vocês viram que apareceu um mais aqui do lado, porque isso aqui, input filter, carrega várias informações, né? Como vocês podem perceber, não é só, por exemplo, eu tenho só uma informação, um conjunto de informações que faz parte do tipo input filter que eu acabei de criar. Bom, vamos entender como que vai funcionar isso aqui. Primeiro a gente tem que botar o CLP para rodar, porque senão o sistema não funciona. Botei para rodar. Essa entrada 0 chegou aqui no digital input, certo? E esse digital input aqui, ele vai receber a informação e, de acordo com essas lógicas de entrada, vai ser reposto, vai ser colocado na minha saída STS. E se vocês forem perceber, se eu ligar o i0, a minha saída tem que ligar. Obviamente, né? Porque se ligou a entrada, ligou a saída. Porém, e se eu der um bypass? E aí, o que vai acontecer? Lembrando, eu estou olhando naquela tabela disables, que é uma GVL, né? Global Variable List. Tá? Então vamos lá. Eu vou dar um bypass. Para forçar sinal, você tem que vir aqui em valor preparado e mandar alguma coisa. Para a gente não ter que ficar olhando para essa tabela disables, eu vou pegar e eu vou clicar com o botão direito e eu vou adicionar e monitorar. Vocês vão perceber que aparece aqui embaixo. Então eu posso fechar essa tabela disables, que ainda assim eu consigo ver lá embaixo o que está acontecendo, tá vendo? Até vou puxar um pouquinho para cima aqui. Ó, tá lá embaixo a informação. Deixa eu fechar essa telinha aqui do configuração do CLP também, não quero ela agora. Tá um pouco lento. Ou ele não quer fechar, não vai fechar, tá bom. Não quer fechar, eu não vou insistir também. Deixa eu fechar esse aqui que também não é necessário agora. Input filter, aqui é o bloco funcionando. E aí a gente consegue ver a estrutura do bloco funcionando da maneira que é lá dentro, ó. Interessante, tá vendo? Bom, vamos ver aqui em I/O Segregation. Ó, aqui em I/O Segregation a gente tem para entrada 0 a funcionalidade que a gente queria. Olha lá, resposta, opa, perdão. Vem aqui para entrada, a gente tem o retorno na saída. Por que aqui no STS a gente não está vendo? Porque a gente não colocou nenhuma variável aqui. Mas pensem, esse entrada 0, ele é uma variável do tipo input filter, até apareceu na janela flutuante ali. E ele já joga informação nesse STS aqui. Eu não preciso necessariamente atribuir uma variável aqui, muito embora eu possa, né? Mas eu posso usar, por exemplo, a entrada 0.sts em qualquer lugar do meu programa que o status desse negócio aqui, dessa entrada, vai ser utilizado aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. Só por curiosidade agora, vamos fazer um force, né, para a gente começar a usar a função do bloco de entrada. Se eu mandar um bypass aqui, ó, cliquei aqui, mandou true, tá vendo? Aí eu tenho que mandar escrever esses valores, porque senão o sistema não aceita. Então eu clico com o botão direito, forçar valores, aí ele fala assim, ó, tem que forçar esses valores, você quer fazer isso mesmo? Sim, forcei. Então quando eu forcei o bypass, se você for olhar dentro do bloco, olha lá, bypass está forçado, então o status da digital input não é refletido nesse interno STS. Se a gente vier agora com o force aqui, mandar forçar valores, olha lá o que acontece. Agora eu tenho um force jogando lá um sinal. Então o que vai para STS é o que foi de sinal forçado.
e não o da entrada digital. Agora, se eu pegar e vier aqui e liberar esse valor aqui, ó, liberar o forçamento e restaurar a variável, o valor que ela tinha antes de forçá-lo. Aí aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Ó, soltei, botão direito, escrever valores. Sim. Ok, ó, peraí, tem alguma coisa que ficou aqui. Deixa eu ver, ok. Deixa eu ver, liberar forçados. Pronto, liberei forçados. Deixa eu fazer uma coisa aqui, colocar em false, né? Porque eu liberei forçado, mas o último status ficou. Então eu vou vir aqui, vou mandar escrever valores, escrevi valores, pronto, false agora. Opa, tá tudo em false agora. Então agora a gente tem a entrada sendo refletida para a saída. Agora sim a gente tem o STS lá recebendo informação. Ah, e o que é o invert lógico? É isso aqui, ó. Por exemplo, a entrada está em 0. Eu vou vir aqui, forcei esse valor, escrever valores. Vou escrever o valor em vez de forçar. Escrevi o valor, true, tá vendo? Agora, nesse invert logic, se você for olhar para o STS, espera aí, que não inverteu. Invert logic não inverteu. Acho que eu vou ter que forçar. Ah, tá. Aqui eu já vi um erro do meu bloco, tá vendo? Que seria replicado em um monte de lugar. Eu mandei inverter, mas aqui embaixo eu usei o internal e aqui o invert, então meu bloco está errado. Aqui já começa uma vantagem. Eu errei uma coisa aqui, mas já tem uma vantagem. A gente pode pegar, a gente pode editar esse cara aqui, ó. Vou ficar offline, né? Logout. E eu vou trocar aqui o contato do invert com o internal. Aí aqui internal, vem pra cá. Pronto, agora eu vou fazer um download novamente, vou dar um login, né? E ele vai pedir se eu quero fazer um download sobrescrevendo. Login com alteração online. Ok, sobrescrevi. Ok, aceita tudo. Ele está dando várias informações. Agora eu vou salvar, agora eu vou sobrescrever, etc, etc. Vamos ver o que vai rolar. Olha lá, agora funcionou do jeito que eu queria. Então eu mandei uma entrada digital aqui em off, na verdade ela está em 0, né? E o STS desse bloco está em 1. Se eu vier aqui, opa, ligar a entrada, agora a gente tem o STS em 0. Pronto. Eu inverti dentro do meu programa inteiro a funcionalidade da entrada digital sem ter que ir atrás de onde que ela está no meu programa. Lembrando que no programa a gente não vai usar diretamente 0. A gente usa entrada 0.sts, nesse caso do que eu fiz, né? E assim para todas as outras entradas. Bom, acho que está entendido essa parte aqui. Eu vou botar o false aqui e vou escrever esse valor. Pronto, então agora a gente tem o STS repetindo o sinal da entrada digital, não tem mais invert. Agora olha só que interessante, a gente tem que começar a utilizar algumas funções. Deixa eu ficar offline aqui para mostrar algumas funções. Do jeito que a gente fez aqui em Disables, deixa eu renomear esse negócio aqui, não gostei. Vou colocar de Global Variables, acho melhor assim o nome. Aí ele fala que vai refatorar porque já existia, eu vou substituir, então vou mandar refatorar, normal. E aí agora eu vou vir aqui dentro e eu vou fazer uma alteração. Deixa eu colocar em modo textual, eu gosto um pouco de modo textual. Eu vou colocar entrada 0 input filter. Eu fiz só uma entrada, lá são tá 17, 18 lá na verdade, tá pulando algumas, enfim. O que eu vou fazer? Em vez de ficar criando todas as variáveis uma a uma, cada vez que eu for fazer esse IO segregation, olha o que eu vou fazer. Eu vou criar entrada, eu vou falar que isso aqui é uma array, colocar o comprimento dessa array, começando em 0 mesmo, e vou fazer, vai lá, 10 não, 9, né? Ou seja, a gente vai ter 10 itens, começando do 0 indo até o 9, of input filter. Então, quando eu fiz isso aqui, eu já criei as 10 variáveis para as 10 primeiras entradas que eu vou ter no meu CLP. Olha que legal. Só que daí qual que é a diferença? Em vez de usar assim entrada, eu coloco entrada 0. Que daí eu estou usando o quê? O primeiro item do meu vetor. E aqui eu posso fazer for, por exemplo, posso fazer de outras maneiras para facilitar. Mas assim,
já facilitando o programa um pouquinho de maneira mais simplificada, eu estou utilizando só a substituição aqui do índice do meu vetor e do número, tá, da minha entrada digital. Então aqui, deixa eu colocar até um comentário, né? Inserir comentário, se não estou enganado, eu acho que é porcento, né? Porcento, jogo da velha, não é? Deixa eu lembrar agora como que é comentário. Então direito, comment. Então aqui a gente vai ter comment. Comentário é barra barra. Então aqui, declaração das variáveis de entrada digital. Então aqui a gente tem a declaração das variáveis de entrada digital. Aí, por exemplo, digamos que sejam 9. Fazer do jeito mais simples possível para a gente ter uma redução, digamos, no nosso programa, né? Tem 7 linhas aqui nesse programa, tá vendo? Deixa eu até dar um Enter aqui para ganhar mais uma linha lá abaixo e poder colar. Ué, tá querendo que eu cole embaixo, não? Vou colar aqui, ó. Pronto. Então aqui a gente já tem uma entrada, outra entrada. Vamos lá. Olha que legal que dá para fazer isso aqui. Cancelar, peraí. Fiz no lugar errado. Vou fazendo já errado aqui. Então aqui, ó. Entrada 1, 1, 1. Olha só que legal. A gente vai fazer isso daqui quantidade de vezes tiver necessidade de fazer. Entrada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, você está repetindo um monte de vezes aqui, mudando o texto. Tô. Ainda assim é muito mais rápido do que fazer na unha, do jeito que muita gente faz. Então, desse jeito aqui, eu já tenho 3 entradas completamente configuradas, com bypass, force, invert logic, STS, STS up, down, tudo pronto, tá? Vamos para 4 agora. 5, 6, 7. Pelo que eu lembro, lá não tem a 8. Então a gente pode até parar por aqui, mas vamos testar. 8. Ó, a 8 não tem. Eu acho que lá pula para 10. Não tenho certeza absoluta. 10. Tá vendo? A 8 já vai para o endereço I10. Para não virar bagunça, vamos fazer o seguinte. Deixa eu tirar essas últimas aqui. E vamos fazer só para as 7 primeiras entradas. Isso daqui também não vai não. 7 não, 8, né? Começa na 0. Então para as 8 primeiras entradas. Então a gente já criou. Está tudo funcionando. Se eu quiser usar qualquer uma dessas entradas, todas elas estão configuradas. E eu posso usar todas elas da maneira que eu quiser. Exemplo. Deixa eu só ver como que está aqui, né? Aqui eu coloquei do 0 ao 9. Como eu usei até o 7, não vamos desperdiçar a memória, né? Vamos colocar 7 aqui. Agora vamos lá no programa principal. Vamos dizer que aqui a gente queira trabalhar com essa entrada depois que ela estiver filtrada desse jeito que eu fiz. Como que eu faço agora para a entrada 1, entrada 0, desculpa, ligar a primeira saída? Eu venho aqui, coloco um contato. Qual que é o nome do bloco mesmo? Né? Entrada, o índice do vetor, eu vou colocar índice 0, que é a primeira entrada, ponto .ss. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem a informação do bloco de entrada chegando aqui. E a gente vai usar para ligar o quê? Só para questão de exemplo, vamos colocar uma saída aqui, que é 00, que eu sei que é o nome já criado para a saída digital 0. E só por questão de desencargo de consciência, vamos dizer que eu vou pegar a entrada 4, índice 3, né? Para ligar a saída 1. Só para dar uma diferenciada, para a gente não achar que entrada 0 liga a saída 0, entrada 1 liga a saída 1. Peguei diferente, só para demonstrar. Vamos transferir. Vamos dar um OK aqui. Vou mandar um yes, yes. Aqui a gente tem as entradas e um pouquinho mais para baixo a gente tem as saídas. Aqui a gente consegue ver elas, né? Então, vamos ver o que vai rolar aqui. Ó. Vou apertar a entrada 1. Olha lá quem que saiu.
Quem que ligou? Saída 0. Na verdade, desculpa, falei entrada 1 não. Eu apertei entrada 0, ligou a saída 0. Ok. Agora eu vou pegar a entrada, eu falei que era 4, né? 3, perdão. Quarta entrada I03. Vim aqui, liguei e ela ligou a segunda saída. Perceberam que eu configurei todas essas entradas e poderia ter continuado configurando todas as outras. Aliás, eu posso até fazer isso se vocês quiserem depois em outro momento, mas fiz todas essas entradas de uma vez só, utilizando o conceito de programação que a gente já viu. Vetor, utilizando função, utilizando organização no meu código, certo? Bom, eu fiz para entrada digital, isso poderia ser feito para saída digital. Lá no meu exemplo, deixa eu até ficar offline aqui, eu coloquei, por exemplo, dentro de segregação, você pode fazer para saída digital também. A saída digital, ela tem a possibilidade de ser forçada diretamente, ter lógica invertida, etc, etc. Mas isso eu vou deixar como desafio para vocês. Aqui eu vou fazer a criação de uma partida direta, por exemplo, um bloco de função de partida direta. Então, aí vem o detalhe, né? Devo usar partida direta ou a lógica do programa aqui na main? Pode. Se for um programa curto, pode. Mas eu tenho costume de separar. Eu tenho costume de pegar e deixar em outro ponto. Então eu vou criar, primeiro, vou criar uma uma poll, aonde eu vou puxar essas partidas diretas. Aqui eu vou fazer ela em ladder. Então, programa, partidas diretas, e aqui eu vou fazer ela em ladder. Adicionei. Pronto, por enquanto não tem nada nela. Primeiro eu vou fazer aqui um bloco funcional de partida direta. Então eu vou adicionar um objeto e eu vou fazer aqui uma poll, só que dessa vez eu vou fazer um bloco funcional. PD, vou abreviar, partida direta. E aqui eu vou fazer em ladder. Nessa partida direta a gente vai ter algumas entradas e algumas saídas. De maneira genérica, né? O que é entrada em uma partida direta? Por exemplo, liga. Lembrando, tem que ser vale input. Liga, aí embaixo a gente tem desliga, depois a gente tem, sei lá, um sobrecarga e a gente tem a saída. Por exemplo, é a saída, né, var output, é o contador que vai ser ligado. Então, lógica de partida direta, eu acho que todo mundo já sabe, né? Então vamos colocar aqui contato fechado, de desliga, vou colocar deixa eu colocar a bobina logo, né? Coloquei a bobina vai ser a saída. Aí eu vou colocar aqui um contato de liga. Em paralelo com esse contato de liga, eu vou colocar o selo da saída. E eu vou colocar também aqui um contato do sobrecarga. Pronto, nós temos um bloco funcional de partida direta. E aí agora, por exemplo, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em partida direta. Quero fazer uma partida direta agora, utilizando as 3 primeiras entradas como desliga, sobrecarga e liga, e a primeira saída como contator de acionamento. Eu venho aqui em poll, eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma partida direta no meu sistema. E aí aqui, por exemplo, a partida direta 0, isso aqui é a instância, né? É a instância do meu bloco. Então eu vou puxar essa instância, pode ser esse aqui, pd underline 0. Vamos deixar, não me importa esse nome aqui agora, mas eu pode ser interessante usar esse nome aqui para instanciar também. Não vai ser o caso agora, eu vou criar isso aqui como var local, ou seja, vai ficar apenas aqui dentro de partida direta. Pronto, PD0. Eu vou tirar esse contato aqui que sempre vem no codesys, que é para habilitar ou não o funcionamento desse bloco, esse enable, né? Permitir o bloco funcionar. Aí aqui, ó, a gente tem liga, desliga e sobrecarga. Eu posso usar a minha entrada 0, colocar lá, ó, o índice do vetor 0.sts, para dizer que ela, por exemplo, é uma desliga. Desculpa, desliga vai ser aqui, desliga. Aqui a gente tem uma sobrecarga, por exemplo, na 1. E a liga vai ser na 2. 0, 1, 2 na ordem. Aí eu vou pegar a primeira saída, se bem que a saída eu não fiz o filtro, né? Mas vamos colocar Q0 direto aqui. Tá? Vai funcionar do jeito que eu quero.
tem um detalhe que eu acho que eu fiz errado. Deixa eu ver aqui em User Programs. Ó, tá vendo? Eu não chamei a minha partida direta, então não vai funcionar. Então eu tenho que fazer o quê? Tenho que vir aqui, criar uma rede abaixo, post, e puxar aqui ó, as minhas partidas diretas. Partidas diretas, desculpa. As minhas partidas diretas. A lógica vai executar aqui dentro, ó. Tá vendo que eu dei 2 cliques e ela já puxou? Então, vamos ver se vai funcionar. Olha só como demorou para fazer essa partida direta. Tá fazendo login, vai transferir, vai inicializar agora. Aqui eu já tenho entradas forçadas, né? Ficou de antes. Mas vamos lá. Do jeito que está aqui, ó, a gente tem essa saída ligada. Por que essa saída está ligada? Essa aqui é 01. Ah, ela estava da simulação anterior. Como a gente não sobrescreveu o sinal, então ela ficou aqui. Eu acho que eu consigo desligar ela aqui. Não, não consigo. Eu teria que fazer o programa que use a Q01. Vou fazer isso depois, mas vamos lá. Aqui a gente percebe que o liga é a entrada do I02. Então eu apertei o liga, ó. Tá vendo que ligou a saída Q01? Ó. Ligou a Q00, perdão. Q00 que tá ligado aqui, falei bobeira. Soltei. Olha lá, ficou ligado. Normal, né? Funcionamento normal de uma partida direta. Se eu apertar o desliga é a entrada 0. Olha lá. Chegou a entrada 0 e mandou desligar o Q0. E é interessante, né? O bloco está aqui funcionando. Eu quero ver o bloco funcionando lá dentro. Eu dou 2 cliques aqui. Eu vou abrir a instância partida direta.pd0 e eu vou ver como que ela está funcionando. Ó. Foi lá, ligou. Aí eu vou apertar aqui nesse outro que é o desliga. Ó, desligou, normal. Do jeito que a gente sabe que uma partida direta funciona. Vamos voltar em partidas diretas. Pronto, a gente tem a lógica de funcionamento aqui perfeitinha funcionando. Agora vamos lá, né? A gente tem essa saída Q01 que está sem comando nenhum, né? E ficou ligada porque a gente esqueceu ela aqui antes. Deixa eu dar um logout. Olha como vai demorar para fazer uma outra partida direta. Ctrl C, Ctrl V. Tem que mudar a instância, não pode repetir a instância, né? De uma FB tem que ser sempre diferente. Então coloquei como PD1, ela pede para criar, né? Foi lá para cima, PD1 está aqui, ó. Outra instância do meu bloco partida direta. E agora eu vou mudar as referências, né? Por exemplo, vamos contar da 3 para frente, né? 3, desliga, 4, por exemplo, vai ser minha sobrecarga. E 5 vai ser o meu liga, que vai comandar o Q01. Vamos ver como que isso funciona agora. Comunicação login. Demorou muito para fazer uma nova partida direta, né? E é essa que é a funcionalidade, é para isso que serve esse tipo de programação, esse tipo de lógica, tá? Bom, então agora a gente já tem que o Q01 também está desligado, né? Porque a gente já atribuiu ele a esse bloco. Vamos ver se ele vai funcionar da maneira esperada. I05, eu comandei aqui, ó, ligou ele. E aí eu vou soltar. Agora vocês podem perceber que Q01 está ligado, Q00 está desligado. E né, é assim mesmo que deveria funcionar. Curiosidade, se eu entrar aqui, ó, instância de PD0, saída está desligada. Se eu vier em partida direta, instância de PD1, tá vendo? Saída ligada. Vocês podem ver todas as instâncias dos blocos funcionais que vocês estão trabalhando. E assim vocês podem seguir, tá? Então, até esse momento aqui a gente viu o funcionamento do programa do bloco funcional. Eu fiz uma alteração em relação à aula presencial, que eu tinha usado funções, mas não há necessidade de usar função porque a gente não tem que dar retorno. Então a gente vai usar os programs mesmo. Fica mais simples, inclusive, para fazer a lógica. Uma outra coisa que eu fiz em sala foi substituir esses dados que estão aqui, por exemplo, por um data user type. É possível fazer dessa maneira também? É possível fazer dessa maneira também. Aí a gente vai mudar um pouquinho a estrutura. Na verdade, não é nem da partida direta, né? Na minha aula eu fiz para entrada digital, ou seja, eu mudei completamente aqui, ó, nessa estrutura aqui de entrada. Não é desse jeito. Ela é diferente porque a gente vai passar um data user type, né? A gente vai vir aqui e vai inserir um cara desse daqui, ó. Data user type.
Mas eu vou deixar isso para um outro vídeo, porque esse vídeo já está bem extenso e eu acho que já é o bastante para a gente começar a trabalhar, na verdade continuar, né? Fica para vocês aqui a utilização das saídas digitais. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa que eu fiz de declaração das variáveis de entrada para as saídas, ou seja, vocês vão criar um output filter, conforme está na minha aula aqui, ó, output filter, certo? E aí eu quero que vocês testem e façam as associações de acordo com o que eu fiz aqui em sala, nesse vídeo de demonstração, ok? Espero que vocês tenham gostado, boa noite para todo mundo e até a aula.